mesmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos uma fonte sobre uma figura que, honestamente, é um paradoxo incrível da história americana. Um paradoxo é uma ótima palavra. Um homem que, assim, segundo todos os relatos, tinha o carisma e o talento para ser presidente, mas que a história acabou apelidando de o Grande Agnóstico. Exato. Vamos mergulhar nessa história para entender que sacrifício foi esse e por que ele é tão relevante até hoje. É uma figura fascinante. A gente está falando do final do século XIX nos Estados Unidos, um período que a fonte que a gente analisou chama de a Era de Ouro do Livre Pensamento. Uma era de ouro? Sim, foi um momento de efervescência, sabe? A teoria da evolução de Darwin se popularizando, a ciência desafiando dogmas antigos. Certo. E bem no centro desse furacão estava Robert Ingersoll. Nossa missão aqui é entender como ele se tornou a voz mais poderosa desse movimento e, principalmente, por que ele pagou um preço tão alto por isso. Exato. A questão que não sai da minha cabeça é: o que leva alguém a abrir mão do poder, da mais alta ambição política, em nome de uma convicção? Pois é. E que convicção era essa que assustava tanto o establishment da época? Vamos desvendar quem foi Robert Ingersoll. Ok, vamos começar pelo básico. Quem era esse cara? A fonte deixa claro que ele não era um acadêmico, assim, fechado numa torre de marfim. Não mesmo, pelo contrário. Robert Ingersoll, que viveu de 1833 a 1899, era descrito como o maior orador de sua geração, uma espécie de rockstar da palavra falada. Totalmente. Imagina o cenário. Sem televisão, sem rádio, o entretenimento e o debate público aconteciam em teatros, em auditórios. Aham. E o Ingersoll lotava esses lugares. Ele viajava o país inteiro, de cidade em cidade, e as pessoas pagavam caro para ouvi-lo falar por 2, 3 horas. Nossa! Ele tinha uma capacidade impressionante de usar uma linguagem que era ao mesmo tempo poética, engraçada e acessível para a pessoa comum. Ele não falava para uma elite intelectual, falava para as massas. E ele não era um outsider, um radical que surgiu do nada, certo? A carreira dele começou de forma bem tradicional dentro do sistema. Sim, e esse é um ponto crucial. Ele foi um herói da Guerra Civil, alcançou o posto de coronel. Ah, então ele tinha esse histórico militar. Tinha. Depois da guerra, entrou para a política e a ascensão dele foi meteórica. Em 1867, ele já era procurador-geral de Illinois, um cargo super importante. Certo. Todos no Partido Republicano viam nele um futuro governador, senador ou até presidente. O carisma era inegável. Peraí, então ele era o golden boy do partido com um futuro brilhante pela frente. O que deu errado? Ou melhor, o que aconteceu para ele nunca mais ocupar um cargo público depois disso? Aconteceu o próprio Ingersoll. Ele simplesmente se recusava a jogar o jogo da hipocrisia religiosa. Numa época em que ser visto na igreja no domingo era praticamente um requisito para qualquer político, ele não só não ia, como subia no palco em outras noites e explicava, com todas as letras, por que ele era agnóstico. Ele não escondia. Não escondia, ele fazia disso uma bandeira. E para a política americana daquela época, isso era o equivalente a um suicídio profissional. É quase difícil de imaginar hoje em dia o tamanho desse tabu. Quer dizer, a carreira dele parou por causa disso. Parou completamente. A fonte traz uma citação de um editorial do New York Times, publicado logo após a morte dele, que é muito direta sobre isso. O que dizia? O jornal dizia que a descrença de Ingersoll o impediu de ocupar o lugar na vida social, profissional ou pública de seu país, ao qual seus talentos, de outra forma, o teriam eminentemente qualificado. Uau! Em bom português, o cara tinha talento de sobra para chegar ao topo, mas a honestidade intelectual dele foi uma barreira intransponível. Foi uma escolha consciente. Certo, então ser agnóstico custou a carreira dele. Mas o que ele dizia de tão radical assim? Era só Deus provavelmente não existe? Fim de papo? Não. Porque isso, por si só, talvez não sustentasse uma turnê nacional com ingressos esgotados. Não, de forma alguma. E essa é a parte mais interessante, é a grande sacada dele. A acusação padrão contra os céticos da época era: vocês só querem destruir a fé.
mas não colocam nada no lugar. Aham, a crítica do niilismo, do vazio. Exato. Uma crítica que se ouve até hoje, aliás. Sim, verdade. Como ele escapou dessa armadilha? Aí é que tá o pulo do gato. Ele não caiu nessa. Em vez de pregar um vazio, ele oferecia um pacote completo. Uma visão de mundo humanista, uma moralidade baseada na felicidade aqui e agora, na razão, na ciência. E na humanidade, imagino. E, acima de tudo, na humanidade. A ideia dele era que você não precisa da promessa do céu ou da ameaça do inferno para ser uma boa pessoa. Você precisa de outras pessoas. Essa era a grande virada de chave que ele oferecia ao público. Ele estava, na prática, oferecendo uma nova fonte de significado para a vida que não dependia do sobrenatural. Exatamente. Ele propunha uma ética terrena. A fonte traz uma citação dele que resume isso perfeitamente. Qual é? Ele dizia: "Não estamos nos esforçando para acorrentar o futuro, mas para libertar o presente. Não estamos forjando grilhões para nossos filhos, mas quebrando aqueles que nossos pais fizeram para nós." Que forte isso! A mensagem era de emancipação, então. Totalmente. De pensar com a própria cabeça, de assumir a responsabilidade pela própria vida e pelo bem-estar da comunidade. E ele conseguia passar essa mensagem, que é bem densa, de uma forma que as pessoas comuns entendiam e gostavam? Sim. E a arma secreta dele era o humor. Ele era incrivelmente engraçado. Ah, ele usava o humor? Muito. Usava a ironia para expor o que considerava absurdo nos dogmas religiosos, mas sem ser raivoso ou agressivo. Ele desarmava a plateia com piadas. A fonte menciona um relato de jornal de uma palestra dele que ilustra isso muito bem. Tô curiosa. Manda aí. O jornalista conta que o Ingersoll, falando sobre as diferentes religiões, brincou: "Os católicos te darão uma passagem direta para o céu e eles cuidarão da sua bagagem e a guardarão também." Ok. A plateia ria, claro. Aí ele continuava, sobre os protestantes: "Eles nem te dizem em qual trem embarcar." Genial. Com uma piada, ele criticava tanto a rigidez de uma doutrina quanto a confusão de outra, mas de um jeito que fazia as pessoas rirem e pensarem, em vez de se sentirem atacadas. Era genial. Entendi. Ele não era um pregador raivoso, era um showman do livre pensamento? Mas a influência dele parava quando ele descia do palco? Ou ele era uma espécie de celebridade cultural da época? Ah, ele era uma mega celebridade. O impacto dele ia muito além das palestras. A casa dele em Nova York se tornou um dos grandes centros culturais da cidade. Sério? Sim, as recepções de domingo à noite que ele e a esposa promoviam eram lendárias. Era o lugar para estar. E quem frequentava esses eventos? Eram só outros agnósticos e ateus? Que nada. A lista de convidados que a fonte menciona é um quem é quem da inovação, da indústria e da cultura americana. Tipo quem? A gente está falando de gente como Andrew Carnegie, o magnata do aço, Thomas Edison, o inventor, Elizabeth Cady Stanton, uma das maiores líderes do movimento feminista. Espere um pouco. Thomas Edison, o maior inventor da América, o símbolo do progresso, frequentava a casa do grande agnóstico. Isso é muito revelador. Sim, e até o jovem mágico Harry Houdini, que, como a maioria dos ilusionistas, tinha um desprezo enorme por qualquer um que acreditasse em sobrenatural. Claro. A casa de Ingersoll era essa ponte. Ele conectava o pensamento mais cosmopolita e avançado do país com o público geral de cidades pequenas, através das suas turnês. Ele era um influenciador no sentido mais real da palavra. E essa influência se traduzia em ação. Ele se envolvia em causas, em brigas políticas e sociais. Com certeza. Ele não tinha medo de briga. Uma das suas maiores batalhas, segundo a fonte, foi contra a censura. Naquela época, existiam as leis Comstock. Leis Comstock? Eram leis terrivelmente repressivas. Elas criminalizavam o envio pelo correio de qualquer material considerado obsceno. E obsceno era uma definição bem elástica, imagino. Extremamente elástica. Na prática, servia para censurar qualquer coisa que os conservadores religiosos não gostassem. Entendi. Incluindo panfletos sobre controle de natalidade, textos científicos sobre sexualidade e, claro, qualquer material que criticasse a religião.
Ingersoll se tornou, nas palavras da fonte, a voz individual mais conhecida contra a censura. E como ele combatia isso? Apenas com discursos? Com discursos e com uma lógica implacável e irônica. Ele defendia publicamente o direito de publicação, até de panfletos que ele mesmo achava ridículos. Sério? Sim, o argumento dele era sobre princípio. A liberdade de expressão tem que valer para a ideia que você odeia, senão não vale nada. Faz todo sentido. E o golpe de mestre, que a fonte destaca, foi quando ele sugeriu que se os censores estavam tão preocupados com material obsceno, eles deveriam começar olhando para a Bíblia. Não acredito. Sim, que segundo ele contém centenas de passagens grosseiramente obscenas. Ele usou a lógica puritana contra ela mesma. Que virada de jogo! Ele expunha a hipocrisia do sistema. Mas de tudo que a gente leu, parece que o cerne da mensagem dele era menos sobre atacar a religião e mais sobre afirmar a humanidade. Tem algum momento que capture essa essência? Sim, e talvez o momento mais poderoso não tenha sido numa palestra lotada, mas no momento de luto. Foi no funeral de seu grande amigo, o poeta Walt Whitman. Whitman. Ingersoll foi convidado a falar ao lado do túmulo. Outro gigante da cultura americana. O que Ingersoll disse? Ele fez um elogio fúnebre que se tornou um clássico do humanismo circular. E a fonte cita a parte mais tocante, falando sobre a compaixão de Whitman por todas as pessoas, especialmente as marginalizadas. Ingersoll disse, resumindo a filosofia do amigo. Sim. Ele disse, falando de um excluído, só quando o sol te excluir é que eu te excluirei. Uau! Isso é poderoso. Muito. É uma declaração de humanismo puro que não precisa de nenhum livro sagrado para se justificar. É uma moralidade que vem da empatia, da conexão humana. Exatamente. Uma única frase que encapsula toda a sua filosofia. A ideia de uma aceitação incondicional, de uma compaixão universal, que não vem de um mandamento divino, mas de um reconhecimento da nossa humanidade compartilhada. Esse era o sistema que ele oferecia no lugar do dogma. Esse era o sistema. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é o grande legado que Robert Ingersoll deixou? O que ficou dele? O principal legado foi ter resgatado e popularizado por uma audiência de massa a tradição racionalista e secular que já existia nos Estados Unidos, desde os pais fundadores, mas que tinha sido um pouco esquecida. Certo. Ele mostrou em escala nacional que era possível ser bom, moral, feliz e um cidadão exemplar sem precisar de religião. Ele normalizou a descrença. E a fonte conecta isso com os dias de hoje, certo? Essa tensão não acabou. De forma alguma. O autor do ensaio argumenta que a questão central que Ingersoll levantou ainda está no coração das guerras culturais modernas. Entendi. A visão dele era de uma república fundada para o homem, e apenas para o homem, ou seja, uma sociedade secular. Isso se opõe diretamente à visão de uma nação divinamente abençoada e que deve prestar contas a Deus. É o mesmo debate. O mesmo. Esse debate sobre qual é a base fundamental da sociedade era tão explosivo há um século quanto é hoje. Ele estava na vanguarda de uma batalha que continua. E pensando na figura dele no homem, fica essa reflexão sobre a escolha que ele fez. Todos, até os seus maiores inimigos, admitiam que ele era brilhante, um talento político raro. Sem dúvida. Ele poderia ter chegado a qualquer cargo. Mas ele escolheu a integridade em vez do poder. Ele preferiu ser honesto consigo mesmo a ser, quem sabe, presidente. E isso nos leva a uma pergunta provocativa para fechar. A história de Ingersoll expõe uma tensão fundamental em sociedades que se dizem livres. Qual? Uma sociedade que celebra a liberdade de consciência, mas que, na prática, cria barreiras para que figuras como ele ocupem cargos públicos por causa de suas convicções. Essa sociedade está realmente vivendo de acordo com seus próprios ideais? É uma pergunta excelente. E talvez uma ainda mais direta seja, se Robert Ingersoll estivesse vivo hoje, com o mesmo discurso e o mesmo carisma, sua trajetória política seria diferente? Ou ele ainda seria visto como radioativo demais para o poder? Fica a reflexão.